Você já percebeu que algumas pessoas parecem diferentes sem se esforçar? Elas falam pouco, mas quando falam, dizem exatamente o que precisava ser dito. Elas passam muito tempo caladas, observando, pensando, enquanto o mundo ao redor corre e faz barulho. Muitas vezes, essas pessoas são mal interpretadas, chamadas de quietas demais, pensativas demais ou até estranhas demais. Mas a psicologia tem uma explicação poderosa. Alguns comportamentos que parecem confusos ou fora do normal podem ser sinais de uma mente rara. Uma mente que não apenas pensa, mas enxerga além do óbvio. E hoje, você vai entender algo surpreendente. Às vezes, inteligência não faz barulho. Ela observa, conecta e só depois revela. E é justamente nesse silêncio que começa algo que muitos confundem com fraqueza, mas na verdade é força mental, o famoso pensar demais. Enquanto algumas pessoas agem impulsivamente, a mente inteligente cria cenários antes de dar um passo. Ela observa os detalhes, calcula possibilidades, imagina consequências e até antecipa emoções. Não é que essas pessoas queiram complicar as coisas. Elas só sabem que a vida já é complicada o suficiente para decisões precipitadas. Então, elas se preparam. Cada pensamento extra é, na verdade, uma tentativa silenciosa de proteger a si mesmas e aos outros. É um mecanismo de cuidado, não de exagero. E sim, isso pode cansar. Pode parecer um labirinto mental. Mas também é essa mesma habilidade que impede erros dolorosos, escolhas precipitadas e arrependimentos profundos. Pensar demais, quando bem direcionado, não é prisão. É estratégia. Não é medo. É previsão. Não é fraqueza. É respeito pelo peso de cada decisão. E sem perceber, essas pessoas estão sempre um passo à frente. Porque elas caminham primeiro na mente, antes de dar o primeiro passo na vida real. E se a mente dessas pessoas caminha mais longe antes do corpo agir, é porque há algo guiando cada passo. Curiosidade. Não aquela curiosidade superficial, mas a que cutuca, que provoca, que faz a mesma pergunta voltar várias vezes com um olhar diferente. Mentes inteligentes não se contentam com respostas prontas. Elas querem entender o porquê e o como, e até o e se. Elas desmontam ideias como quem abre um relógio antigo, só para ver como tudo funciona por dentro. E por incrível que pareça, essa curiosidade não nasce da certeza, mas da humildade. Quem sabe muito, sabe que ainda não sabe o suficiente. Por isso, pessoas inteligentes se permitem entrar em territórios novos, ouvir opiniões opostas, experimentar caminhos diferentes. Não porque gostam de ser convencidas, mas porque gostam de aprender. E enquanto uns enxergam riscos, elas enxergam possibilidades. E enquanto a curiosidade empurra essas mentes para aprender sempre mais, algo curioso acontece no comportamento delas. Elas raramente sentem necessidade de falar o tempo todo. Não é timidez, não é falta de opinião, é escolha. Pessoas altamente inteligentes entendem que observar diz mais do que explicar, e que ouvir revela mais do que responder rapidamente. Então, enquanto muitos estão ocupados tentando impressionar, elas estão ocupadas tentando entender. Elas notam o tom da voz, o olhar que desvia, a palavra que foi evitada, o silêncio que falou mais do que a frase. Para a mente inteligente, conversas são terrenos de estudo. E cada gesto é um detalhe importante. Elas não falam menos porque sabem pouco. Elas falam menos porque já estão aprendendo muito enquanto observam. E enquanto o mundo confunde silêncio com insegurança, existe outro traço que essas mentes carregam e que muitos também interpretam errado: a autodúvida. Pessoas inteligentes se questionam com frequência, mas não porque se sintam incapazes, e sim porque reconhecem que sempre há algo que pode ser visto por outro ângulo. Elas não têm medo de não saber. Elas têm medo de achar que sabem tudo. Essa dúvida interna não as paralisa. Ela as aprimora. Cada vez que se perguntam será, estão, na verdade, abrindo a porta para aprender melhor, fazer melhor,
decidir melhor. É a humildade intelectual em ação, perceber que errar faz parte, que mudar de ideia não é fraqueza e que crescer exige desapego do próprio ego. Porque, no fundo, as mentes mais sábias não são as que nunca duvidam. São as que nunca param de buscar a verdade. E se questionar, observar e aprender faz parte de quem elas são. A solidão para essas mentes deixa de ser vazia. Ela se torna necessária. Mas não aquela solidão que dói, e sim aquela que acolhe. É na quietude que os pensamentos encontram espaço para se organizarem. É nos momentos sem plateia que nascem as melhores respostas. É longe do barulho que as ideias ganham clareza. Enquanto algumas pessoas evitam ficar sozinhas por medo do silêncio, mentes inteligentes procuram esses momentos como quem procura ar depois de muito tempo prendendo a respiração. Porque é ali, na pausa, no recolhimento, na ausência de distrações, que elas se reconectam consigo mesmas. Não para fugir do mundo, mas para entendê-lo melhor depois. A solidão para elas não é ausência, é encontro, é refúgio, é laboratório da mente. E depois de observar, pensar, duvidar, silenciar e refletir, a grande verdade aparece. Inteligência nunca foi sobre ter todas as respostas. O que torna uma mente realmente brilhante não é acumular informações, mas conectar pontos que ninguém percebeu que estavam ligados. Não é dominar conversas, mas compreender pessoas. Não é ser o mais rápido, mas ser o mais atento. Não é parecer inteligente, é simplesmente ser. A inteligência real funciona como água, se adapta, se molda, contorna, encontra saídas até nos espaços mais improváveis. Ela simplifica o que parece complexo, encontra sentido no caos e percebe padrões no silêncio. E talvez por isso ela seja tão difícil de ser vista, porque ela não brilha para ser admirada. Ela brilha para iluminar o caminho, mesmo sem chamar atenção. E parte desse brilho silencioso está em algo que muitos ainda subestimam: a sensibilidade emocional. Mentes inteligentes não apenas observam fatos. Elas percebem climas, mudanças, tensões invisíveis no ar, coisas que ninguém precisou dizer em voz alta. Elas notam quando um sorriso não alcança os olhos, quando um "estou bem" carrega cansaço, quando alguém se afasta querendo estar por perto. Essa habilidade não é fragilidade, como alguns acreditam. Não é excesso de sentir, é excesso de perceber. Enquanto muitos escutam palavras, elas escutam a alma. Enquanto muitos veem ações, elas veem motivos. É como se a sensibilidade fosse um radar interno, sempre captando sinais que não fazem barulho, mas dizem tudo. E por isso, muitas vezes, essas pessoas entendem os outros mais do que os outros jamais entenderam a si mesmos. E toda essa percepção faz com que essas mentes desenvolvam um gosto muito particular quando se trata de se conectar com alguém. Elas não se encantam por conversas vazias, não sentem prazer em falar por falar, preencher silêncio por preencher ou fingir interesse só para agradar. O que as acende de verdade são diálogos que tocam a alma, perguntas que provocam pensamentos, trocas que fazem a gente sair diferente do que entrou. Para elas, conexão nunca foi sobre quantidade, mas sobre verdade. Melhor uma conversa que dure 5 minutos e marque para sempre, do que horas de palavras que não chegam a lugar nenhum. Porque falar muito todo mundo fala, mas conversar de verdade, isso é raro. E talvez agora você perceba que aquilo que o mundo chama de diferente, a mente chama de raridade. Pensar demais, observar mais do que falar, escolher a profundidade, buscar sentido no silêncio. Nada disso é deslocamento. É clareza, é sensibilidade, é inteligência funcionando no seu próprio ritmo. Então, se você se reconheceu em algum desses pontos, talvez você nunca tenha sido demais. Talvez você sempre tenha sido simplesmente raro.